Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da primeira temporada do podcast Os Segredos da Performance. A ideia deste podcast é nós, em uma mesa, discutirmos temas, demandas que vêm de quem trabalha com esporte, de quem está no esporte, seja atleta, pais e mães de atletas, treinadores, estudantes de áreas diversas. Essa é a ideia deste podcast. Aqui comigo eu tenho Rafael Gonçalves, nutricionista esportivo, Marcelo Santos, personal trainer, e eu sou William Corrêa, psicólogo esportivo. Todos nós trabalhamos já há vários anos com atletas de iniciação, atletas amadores, atletas profissionais, né? Estamos aqui para fazer uma espécie de uma mentoria, de mais ou menos uns 20 minutos com cada pessoa, com cada indivíduo que vem participar da nossa mesa. Só que, claro, para a gente poder inaugurar esse podcast, quero passar a palavra aqui para o Rafa e para o Marcelo para entender um pouquinho da expectativa deles com relação a essa primeira temporada dos Segredos da Performance. Rafa, como é que está a tua expectativa aí para essa nova ideia, uma ideia muito genuína, vamos dizer assim, diferente, né? A gente poder fazer essa espécie de mentoria e trazer, claro, né, profissionais de áreas diferentes para debater um tema específico. Primeiro, William, eu queria agradecer aí o convite para participar desse projeto inovador mesmo, contemporâneo. Eu acho que a gente chegando mais próximo das pessoas com informação e às vezes conseguindo sanar algumas dúvidas que são pontuais, às vezes dúvida de uma pessoa, ou de uma mãe, ou de um pai, ou de um atleta, pode ser a mesma dúvida de outras pessoas que a gente não sabe onde pode alcançar, né? Então, é sempre uma satisfação poder falar um pouquinho sobre nutrição, sobre exercício físico, sobre performance e passar um pouquinho do que a gente vem acompanhando aí no dia a dia. Legal, show de bola. Marcelão. A expectativa é muito boa, né? A gente sempre conversa sobre esses temas e quando o William comentou com a gente aí, acredito que para o Rafa também, a gente logo criou uma expectativa bem legal, né? Porque a gente fala sobre treinamento, sobre o rendimento, o esporte ali no nosso cotidiano, né? O que a gente mais faz na vida, eu acho, é conversar com atletas e sobre desempenho, né? E para mim, falar sobre treinamento não diria nem que é ensinar algo, eu diria que é uma conversa que ela sai muito tranquila, assim, em relação às dúvidas que as pessoas vão vir a ter aí durante essa nossa temporada aí de dúvidas, né? É isso aí, show de bola. Então, para começar, eu quero chamar já aqui a estreante aí do nosso podcast. O nome dela é Zilma, ela está falando diretamente de São Paulo e ela é atleta de ultramaratona, né? Ultramaratonista. Zilma, tá aqui na tela para gente. Oi. Zilma, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast, né? Obrigado aí pela tua participação. Você pode, claro, você tem em torno aí, vamos fazer um combinado, né, Zilma? Você tem em torno aí de uns 2 minutos para contextualizar para a gente qual é a tua questão, qual é a tua demanda, né? E aí a gente vai ter em torno mais ou menos de uns 20 minutos, né, para poder conversar sobre o que você vai trazer para a gente aí agora. Seja bem-vindo. Obrigada. A minha questão é sobre treinamento de força, porque a maioria dos corredores não gosta de fazer treino de força, né? Então, eu gostaria de saber como que um preparador físico, ele aborda o planejamento de treinos de força para um ultramaratonista e quais os tipos de exercícios que são mais relevantes, né, para melhorar o desempenho. E além disso, como é feita essa distribuição de carga ao longo do treinamento? Legal, Zilma, é um prazer falar contigo, tá? É um assunto um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, tá? Mas é um assunto ali que pra gente que trabalha com preparação física e desempenho esportivo acaba se tornando também em uma outra janela, mas dentro do nosso cotidiano também, tá? A tua primeira questão ali é do planejamento do treinamento de força, tá? Vamos pensar que, assim, o planejamento do treinamento para qualquer modalidade, ele é feito a partir da individualidade, tá? Então, se você chega para mim, me contrata, né, para fazer um trabalho contigo, pensando nessa ultramaratona, quais são as primeiras perguntas que um profissional deve te fazer? Primeiro, para saber em relação à tua individualidade, tá? Porque é a partir dessas respostas que a gente consegue elaborar, de fato, um planejamento, tá? Então, assim, planejamento, ele tem algumas características específicas que dependem muito da idade, tá? Dependem das tuas condições físicas e fisiológicas, entendeu? Principalmente nessa questão de força que você falou, a gente teria que avaliar o seu nível de força máxima, seu nível de resistência de força, tá? Principalmente por ser uma prova longa, tá? Depende muito também do teu objetivo, né? Que o objetivo seria ultramaratona, mas quanto tempo a gente tem para
nos prepararmos ali. Eu digo nos porque a gente acaba trabalhando junto, a gente se prepara junto, né? Então, quanto tempo a gente tem até a tua prova, né? Quantos treinos na semana você vai querer fazer específico para força, tá? Então, depende desses fatores individuais, depende muito também da tua questão de saúde, se você já teve lesão, se você tem incidência de lesão, se você tem um cansaço precoce em relação à fadiga, tá? Que depende muito também do teu lado nutricional, do teu lado psicológico, para aguentar essa exigência alta, que é uma ultramaratona, tá? Depende de vários fatores que estão interligados, mas a gente trabalha de uma maneira, né, com profissionais diferentes ali para que a gente consiga essa multidisciplinaridade para desenvolver o atleta, tá? Então, esse planejamento depende 100% dos fatores individuais, tá bom? A tua segunda questão ali é do treinamento de força, como que é elaborado, o que precisa, né? É isso? Então, é porque geralmente corredor, eles não gostam de fazer um trabalho de força porque ele acha que ele vai ficar pesado e isso vai atrapalhar a dinâmica da corrida dele. Eu fiz particularmente para ultramaratona, porque são a modalidade que eu pratico e é o meio que eu estou inserida. Sim. E a gente vê muita gente com caso de lesão, que às vezes, talvez, porque não tem esse trabalho de força, então seria mais ou menos assim, como que é feita essa distribuição de carga ao longo do treinamento, tipo, mais ou menos, assim, eu sei que o treinamento é individual, né, mas, assim, no contexto, para falar para o público, assim, mais ou menos geral da ultramaratona, mais ou menos, assim, né, você não vai montar um treino agora e tal, então seria mais ou menos para eles saberem, e aí, isso daí, que tá certo. Como que seria essa carga? Vamos abordar ali, então, a primeira situação que você falou ali, que o pessoal da ultramaratona não gosta de treinar força, porque eles acabam entendendo que ficam pesados. É que, assim, vamos diferenciar. O trabalho de força, ele é o trabalho hipertrófico, ele é outro, tá? Então, o pessoal da ultramaratona, né, que acontece nesses casos que você está falando, bem possivelmente, ao invés de fazer trabalho de força, estão fazendo trabalhos hipertróficos, tá? Que é o trabalho hipertrófico, ele tem estímulos diferentes do trabalho de força. Densidade, que a gente chama, volume e intensidade, é totalmente diferente, tá? Para você, como para outros também atletas dessa modalidade, o ideal é sim, e eu diria assim que é uma obrigação de todo atleta que faz essas provas longas, essas como outras também, que realizem os treinamentos de força, tá? Vamos pensar nessas três capacidades que na tua situação são, assim, não tem como deixar de fora do trabalho diário, tá? Ou do semanal, a gente já vai falar sobre isso. Força, potência e resistência de força, tá? Resistência aeróbia, anaeróbia você trabalha na corrida, mas vamos pensar numa sala de musculação, na academia, o trabalho de força, ele é obrigatório, tá? Porque, assim, o trabalho de força, além de ele te dar essa bagagem para suportar a exigência, né, de uma prova com longa duração, ele também trabalha, ele tem uma relação direta com a fadiga, né? Não é só a nutrição, né, a questão mental. Quanto maior o nível de força de um atleta, tá? Dos seus grupos musculares ali, mais tarde vai acontecer o início da fadiga. Então, um atleta que tem um nível de força elevado, ele tende a demorar mais para fadigar a sua musculatura. E a gente sabe que quando fadiga, a capacidade da gente produzir força e potência ela vai diminuir. Então, a capacidade da gente concluir uma ultramaratona em boas condições de saúde, ela diminui também, tá? Então, assim, o trabalho de força, a gente costuma direcionar para os atletas, tá? Dependendo da modalidade, tá? Mas principalmente para essa que é longa, a gente costuma trabalhar com cargas altas e repetições baixas, tá? E colocando dentro de um macro ciclo, dentro de outros microciclos. Já o trabalho hipertrófico, que é o que tende a deixar o atleta um pouquinho mais pesado, é o trabalho com, por exemplo, assim, você vai fazer 3 exercícios ali, 4 séries de 8 a 12 repetições. Esse intervalo de repetições costuma abordar mais a questão hipertrófica do músculo. E um trabalho com menos repetições e mais cargas, a gente consegue potencializar bem o nosso nível de força muscular. Esse aumento da força muscular, feito da maneira correta, ele não pode deixar o atleta menos ágil, mais pesado, mais lento, entende? Então, eu diria que, assim, quando se tem esses resultados,
na dinâmica do treinamento ou na competição, é porque algo ali não está de acordo no treinamento de força. Talvez o treinamento tenha estímulos predominantemente hipertróficos do que os que deveriam ser de força. E deixa eu me meter no meio aqui, só para tentar... não sei se eu vou entrar na pergunta da Zilma, mas eu acho que sim. Você acha que numa periodização, daqui a 5 meses ela tem uma ultramaratona, uma corrida. Nesse espaço de tempo, o quanto que ela deve trabalhar de força, em que momento que ela deve trabalhar de força? Porque eu sei que provavelmente mais próximo da corrida, é pouco provável que ela vai ter algum trabalho nesse sentido, mas dentro de uma periodização, aonde que encaixa o treino de força aí? Aí a gente vai entrar em periodização de treinamento, tá? Assim, para a gente conseguir montar uma periodização de treinamento e colocar essa distribuição de carga que você comentou com a gente precisa saber assim, vamos supor lá, a gente tem 5 meses, que nem o Rafa falou, a gente tem 5 meses para uma prova. Então, a gente vai montar ali 5 mesociclos, tá? 5 mesociclos. Cada mesociclo é 1 mês. Dentro de cada mesociclo, a gente vai trabalhar com 3 a 4 microciclos de treinamento, que é a semana, certo, tá? Para a gente saber o quanto de carga que a gente vai colocar dentro de uma semana, a gente precisa identificar o percentil de treinamento, percentil de carga, tá? Para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa planejar, vamos pensar assim, vamos treinar de segunda a sexta, tá? Esse planejamento a gente faz antes de começar. Vamos treinar de segunda a sexta. Segunda-feira a gente vai treinar com 20%, né, da nossa intensidade. Terça-feira a gente vai treinar com 30%, quarta com 40%, quinta com 60% e sexta a gente baixa. E isso a gente vai fazer em todos os microciclos. Vamos supor que no terceiro mesociclo ali, né, que é o intermediário entre a prova, tá chegando um pouquinho mais perto da prova, seria o ideal para a gente subir a carga. Entendeu? Então, assim, a gente separa os mesociclos por objetivos, né? O primeiro a gente vai começar ali com uma adaptação. O segundo a gente vai subir um pouquinho a carga, vamos entrar no ordinário. O terceiro a gente vai manter em choque. Então, nós vamos subir lá em cima a nossa carga de treinamento, mas isso depende muito também da disponibilidade de tempo que o praticante tem, né? Porque vamos pensar assim, para a gente treinar força, para a gente dar elevar as cargas de treinamento de força, a gente tem que ter vários encontros na academia para treinar força. Então, vai ter que ser também planejado e equilibrado com o treinamento de corrida também, né? Então, vamos pensar assim, ela vai treinar todo dia academia, né? Na segunda-feira a gente faz um treino forte, na terça a gente baixa, na quarta a gente sobe um pouquinho, na quinta a gente sobe também e na sexta a gente faz um descanso. Para a gente conseguir descobrir o percentil de carga que a gente vai realizar em cada mesociclo, a gente precisa primeiro identificar o microciclo. Vamos fazer uma analogia rápida aqui, tá? Para ver se você vai entender um pouquinho complexo, tá? Porque fica mais para o treinador. Sim. Essa discussão, né? Vamos pensar que assim, para a gente descobrir o percentil de cada microciclo. Na segunda-feira a gente trabalha ali com uma carga de 20, na terça de 30 de intensidade. Na quarta a gente sobe para 70, desce para 40 na quinta e na sexta a gente faz um descanso. E isso em cada mesociclo. Então a gente vai fazer 4 semanas dessa ondulação de carga, tá? E vamos supor ali que o meu volume semanal ali tenha dado, sei lá, 330, fazendo essas somatórias, 330. E nos 3 mesociclos ali, repetindo todos esses cálculos aí durante 3 semanas, deu 950 de volume total. O volume do microciclo 330, de uma semana, e do mesociclo 950, que seja, vamos jogar lá, 950, total. A gente vai pegar esse 330 semanal, dividir pelo total. Né? Então, vai lá pegar 330, vai dividir por total 950. A gente vai ter 0,34. Para a gente descobrir o percentil do volume, a gente vai multiplicar por 100. Vai dar lá 34,7 por semana. Então, assim, aí entra o trabalho ali de direcionar a carga, tá? Pô, semana 1, a gente teve... Semana 1, 2 e 3. Semana 1, a gente tem 34% da carga para trabalhar. Semana 2, ou mesociclo 3, a gente tem 40 e poucos % da carga para trabalhar. Pô, agora a gente pega um pré-competição.
Aí a gente vai fazer assim, mesociclo 1, o percentil vai ser mais alto, então a gente vai ter que subir a carga semanal. Mesociclo 2, a carga vai subir um pouquinho mais, então a gente vai subir o semanal. Mesociclo 3, a gente ou aumenta ou baixa um pouquinho, depende do que vocês decidirem junto com o preparador, entende? Mas essa distribuição de carga é feita a partir do percentil, tá? Dos mesociclos e dos microciclos. Então, para isso, tem que saber ali qual é a carga do microciclo, quanto que o preparador quer que o atleta desenvolva de carga. A gente tendo essa carga do microciclo, a gente vai ter a carga do mês. Entende? Aí eu tendo a carga do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro e do quarto, eu vou direcionar para ela, primeiro mês, então a gente tem um percentil baixo, vamos adaptar, beleza. Segundo mês, a gente vai subir um pouquinho, para que não tenha risco de lesão, de subir muito rápido. Terceiro mês, a gente tem que fazer um volume maior, o percentil é de 50. Então, é aqui que a gente vai dar um choque forte. Quarto mês ali, a gente talvez baixe um pouquinho, e o quinto mês, que é o competitivo, a gente faz um período mais recuperativo. Agora, uma curiosidade, né, Marcelo? Zilma, fala pra gente de quanto em quanto tempo que você compete e qual é a distância, geralmente, que você faz, só para entrar nessa matemática aí do Rafa e do Marcelo. Semanal, de volume semanal de corrida? De distância. De distância, assim, quanto que é, geralmente a tua competição, ela é mais ou menos qual a distância que você percorre? A próxima que eu tenho agora, dia 28, é 246. Coisa tranquila. Tranquilo. É bom para programar, né, Zilma? Pra programar é fácil. É bom que dá tempo para montar alguns mesociclos. E assim, uma quilometragem danada, é bastante tempo. E semanal, qual que é o volume de distância percorrida no teu treinamento hoje, atual? Semanal, esse mês agora de agosto, deu 580 no mês, acho que 120 e pouco, 125. 125. Quilômetros. E a tua rotina de treinamento? Quantas vezes na semana você consegue fazer um treinamento de academia? Academia eu faço 4 vezes na semana. Aí, ó. 4 vezes na semana. E o de pista, ou de corrida ali, independente do terreno, é todo dia? São 7 dias. Tá, todos os dias. E assim, os teus treinamentos de força, né? Você tem esses relatos de que a pessoa fica mais lenta ou mais pesada? Você tem esse receio de fazer treinamento de força ou você faz tranquilo? Não, eu não tenho, porque eu sempre fiz musculação. Eu faço musculação desde os 13, 15 anos e eu não tenho esse receio. É mais mesmo a comunidade no geral, né? Entendi. Mas assim, pode treinar força sem medo nenhum, sem receio nenhum, tá? Porque o treinamento de força bem alinhado, ele vai potencializar o seu desenvolvimento muito, 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 muito mesmo. Sabe? É uma das principais capacidades ali para o atleta, é força, independente da modalidade. Então, quanto mais força, melhor em todos os aspectos. E em relação ali à distribuição de carga, é um pouco complexo de entender esses cálculos, né? Porque é uma tarefa nossa, interna, do profissional que vai trabalhar com você, mas ele é mais ou menos assim, tá? Ele vai ter que entender o teu volume de prova, vai ter que entender o teu volume semanal. Você diz que faz 120 por semana. Por semana, não? 120, 125. Agora, no mês do pico agora, para essa prova deu 125. Mas geralmente fica... que eu tenho um treinador que não dá muito volume. Ele fica na média de 70, 80, assim, normal, assim. Mas assim, independente ali do volume que ele coloque, né? Ele pensou numa estratégia para você, então a gente acredita que, né, seja boa para a tua individualidade. Mas assim, é dessa forma. O ideal é que você consiga conciliar esses treinamentos de força com o treinamento de corrida e vá fazendo uma progressão de carga, de volume, tá? Com o decorrer do tempo até o dia da prova. E mais perto da prova, você baixa esse volume um pouquinho. Então, não tem problema nenhum você ir subindo o volume e o treinamento de força. Tá? Uma semana você faz um treino mais forte, outra semana você baixa um pouquinho, a outra você sobe de novo. E assim vocês vão conseguindo conciliar. Excelente. Marcelo, eu só queria finalizar não essa... Não minha pergunta, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para ti. Por exemplo, o meu treinador fala que tem que parar 2 semanas antes o treino de musculação, antes da corrida. Você acha que tem que parar 2 semanas ou 1 semana? Seria... Na verdade, assim, eu não considero o treino de musculação, ele é muito indireto, né? Aí a gente entra naquela situação de força e hipertrofia. Eu pratico musculação, não treino força. Entende? Então, assim, ele é diferente, né? Mas, assim, eu acredito que
Aí depende muito da tua questão nutricional também, depende de outros fatores. Mas eu acredito que, assim, uma semana antes da prova seja o suficiente. Porque uma semana você recupera, sabe? Se você treinou força na academia, com uma semana ali, primeiro que o teu corpo vai estar adaptado, tá? A esse tipo de estímulo. Por mais que tenha novas readaptações fisiológicas, mas assim, você não vai ter muita dor tardia. Porque já vai ser uma pessoa que tem uma experiência de prática muscular. Então, eu acredito que, assim, uma semana seja o suficiente para você recuperar bem. Até porque você não vai ficar parada essa uma semana, né? Diminui o volume. Você vai diminuir o volume, mas continua treinando. Porque, assim, essa última fase pré-competitiva, é normal que na periodização a gente baixe o volume e faça trabalhos mais tranquilos. Talvez por isso que ele não queira utilizar o treinamento de musculação com você. Porque, querendo ou não, gera microlesões. Entende? Só que, assim, para a sua competição e pela tua experiência já competitiva, eu acredito que você pode, sim, em uma semana, você pode baixar o volume nessas últimas 2 semanas. Entende? Só que não precisa parar de treinar. Você pode baixar a intensidade um pouquinho, pode baixar a carga do trabalho, até porque o fortalecimento é muito importante também. Ao invés de você estimular a força, você pode estimular o fortalecimento muscular, de braço, que também a corrida utiliza muito, de tronco, entende? Legal, Zilmar. Que a gente quer te agradecer, antes de tudo, só queria complementar tudo isso que o Marcelo falou. Acho que está melhor que uma pós-graduação isso aqui. Né? Melhor que qualquer curso complementar, porque assim, vamos entender a capacidade de disciplina que um atleta de ultramaratona precisa ter. Muito. E aí, mental. Quando a gente, exatamente, traço de caráter, de personalidade, porque assim, se não tem disciplina, cara, olha o que ela faz por semana. Por favor, o atleta que está assistindo a gente, quando ouve a Zilma falar como é que é a realidade dela, como é que tudo bem, a gente só falou de aqui, né, de periodização, tudo isso que envolve treinamento de forma específica, mas se não tiver uma capacidade de disciplina, de resiliência, de perseverança, cara, já era. Então, assim, parabenizar a Zilma. Zilma, só uma última situação, tá? Espero que eu tenha conseguido tirar um pouquinho das suas dúvidas, tá? É que, assim, são temas que se a gente fosse ficar falando aqui, a gente poderia ficar 3 horas falando só sobre periodização, treinamento, e a gente conseguiria ser mais específico com você, tá? Mas como a gente tem um tempo controlado, a gente precisa tentar ser o mais direto possível, tá bom? Mas obrigado pela participação. Obrigado, Zilmar. Obrigado, Zilmar. Depois conversamos. Valeu, gente. Show de bola esse primeiro aí, ó. Eu só queria avisar vocês que é 20 minutos. Cara, é muito rápido, né? Pra quem tá assistindo a gente, acostuma, tá? Cada episódio aí. Cada episódio são 2 convidados. Quando você liga aí, né, pra escutar a gente, pra assistir a gente, quando começa a ficar bom, tem que acabar. É verdade. Então, mas essa é a ideia, né? Que a gente possa estimular, possa fazer com que você que está assistindo a gente possa interessar pelos assuntos, né? E, claro, pode colocar comentários aqui na descrição do vídeo, tudo isso que faz parte também. Boa. Bom, antes da gente passar para o nosso próximo convidado, só queria destacar aqui os nossos 2 apoiadores, 2 patrocinadores do nosso podcast. Vamos ver se vem para a nossa tela aqui. Primeiro aí, a Tribo do Campeão, né? Que é a preparação mental de atletas. Então, para aqueles que querem, né? Que o seu filho tenha um acompanhamento, né? O atleta que quer um acompanhamento, um treinamento mental, vocês podem entrar tanto no canal do YouTube da Tribo do Campeão, pode entrar no Instagram, Tribo do Campeão, vai lá, segue, né, a tribo, vocês podem enviar direct, pode me enviar mensagem também no próprio YouTube, para a gente poder entrar em contato aí com quem tem interesse nesse acompanhamento. Então tá aí a Tribo do Campeão, a evolução do atleta começa aqui. E o nosso segundo patrocinador, segundo apoiador, é o grupo FT10 Esportes, né? FT10, nossos amigos Thiago e Fernando, né? E o Galã também agora, né? Junto aí com o grupo da FT10. Certamente, se você é de Curitiba ou região, você tem uma FT10 aí perto de você, né? Aí o grande slogan deles, né? A seriedade na formação de atletas e cidadãos, né? Então, dá uma olhadinha na região aí perto de você, se tem uma FT10, pode inscrever seu atleta lá. Tenha certeza aí que não só no esporte como na vida, a seriedade deles sempre é levada muito nessa diretriz, né? Então, entre em contato aí com o Fernando e com o Thiago. Na descrição do nosso vídeo vai ter aí o Instagram deles e o contato deles. Então, pode entrar em contato aí com o nosso patrocinador. Claro, ir até a escolinha lá fazer uma aula experimental e seguir aí na prática do futebol. Beleza? Vamos para o nosso segundo convidado. Nosso segundo convidado é o Eduardo. O Eduardo é de Curitiba.
e ele é atleta de pádel, de 17 anos. Eduardo, seja bem-vindo aqui à mesa do nosso podcast, prazer ter você aqui com a gente. A gente fez uma breve apresentação sua, né, atleta de pádel aqui de Curitiba, 17 anos. Edu, fique à vontade, né, traga sua questão, vamos debater um pouquinho ela. Bom, a minha questão é sobre a nutrição, né? Que no pádel, assim como é um esporte muito parecido com o tênis, é muito comum que nas competições, assim como, né, os outros esportes de raquete, eu tenha 3, 4 jogos no mesmo dia, né? Cada jogo ali tendo a duração de 1 hora e meia. E às vezes é difícil a gente mensurar, né, flexibilizar bem a alimentação entre esses jogos, né? Então, às vezes, por exemplo, eu tenho jogo 10 da manhã e meio-dia. Aí, entre esses jogos, eu faço um almoço leve, faço um lanche maior, né? Que é difícil, às vezes, conseguir equilibrar bem entre um lanche menor, né? Para não ficar indigesto no meio do jogo, e um lanche maior ali, né? Para não passar mal no meio do jogo, né? É sempre um desafio, né? Tem esportes assim como o pádel, como o tênis, como a natação, que eles fracionam dentro do torneio, né, os jogos, as competições, e aí os intervalos às vezes ficam muito curtos, às vezes ficam muito longos, né? Tudo depende muito da estratégia que a gente vai usar, viu, Eduardo? Prazer, meu nome é Rafael, sou nutricionista, antes de mais nada, e eu estou incumbido aí de tentar te ajudar nesse dilema. Que, na verdade, acontece o seguinte, a gente tem que pensar na estratégia e, da mesma maneira, e são palavras que a gente vai usar muito aqui, tudo depende da individualidade. Então, assim, tem coisas que a gente vai ter que testar dentro da tua rotina de treinamento para ver como que você responde, né? Coisas que eu digo tanto na parte da alimentação e muitas vezes na parte da suplementação. Então, acontece antes da competição. Tudo que você vai testar tem que ser feito, ou que você vai usar de suplemento, vai ter que ser feito antes da competição. Nada pode ser de surpresa por vários motivos. Um a gente não sabe como que o teu organismo responde, a gente não sabe a disponibilidade do espaço, do local, da logística, então a gente tem que pensar em tudo isso daí, né? Agora, o que eu sempre falo para os atletas, você precisa chegar com energia e você precisa chegar hidratado. Isso é ponto pacífico para qualquer tipo de esporte, né? Então, eu tenho que pensar na tua hidratação, porque uma das características e uma das reclamações que eu atendo de atletas de pádel e de tênis, pela questão dos deslocamentos, do esforço que é feito, a cãibra é muito comum nesse esporte, né? Então, eu preciso pensar primeiro nos eletrólitos. Então, a hidratação entra aí como ponto fundamental, né? Outro ponto importante é qual a disponibilidade, quais os tipos de carboidrato de absorção rápida que a gente tem, principalmente entre os sets e entre os treinos, né? As sessões de treinos e, nesse caso, entre as sessões dos jogos também. Existem alguns suplementos que a gente consegue utilizar de maneira rápida. Pode usar um carbogel. Agora, tem atleta que tem dificuldade com a textura do carbogel, com o gosto do carbogel. Então, a gente tem que testar qual que vai ser o melhor, que vai encaixar melhor no paladar e junto do atleta. Existem outros que a gente pode diluir em água, que são carboidratos, e a gente pode fracionar esses carboidratos em relação aos níveis de distribuição. Então, você tem desde de absorção mais rápida até a absorção mais lenta, mais gradual, que a gente pode utilizar estrategicamente no momento certo, desde antes do treino ou antes da competição e nos intervalos. Então, isso já vai te dar um certo suporte adequado em relação à parte energética. E aí entra a questão de cálculos. Então, eu tenho que ver dentro do teu peso o quanto você precisaria. Se a gente vai trabalhar com 1 grama por quilo de peso, se a gente vai trabalhar com 1,5 por quilo de peso, se você é um atleta que tem uma tendência a ter uma perda muito acentuada, dependendo da intensidade do treino e do quanto você se entrega no jogo, a gente tem que dar atenção para isso também. Então, tem vários fatores que influenciam, né? Eu preciso pensar de maneira prática. Muitas vezes é interessante, mas quando a gente pensa na rotina de uma competição, às vezes a gente pensa, e numa estratégia nutricional, as pessoas pensam que vai ser só uma comidinha pequena ou alguma coisa muito clean, muito leve, e isso pode não ser o suficiente. Da mesma maneira que eu não posso chegar para você e colocar 500 gramas de macarrão
porque pode pesar demais no processo digestivo e você teria aí 1 hora para poder estar de novo em quadra para poder jogar. Então, tudo depende de como que a gente vai organizar essa estratégia, né? Carboidrato simples no momento certo e carboidrato complexo no momento certo. O complexo vem sempre antes, que é o que vai liberar gradualmente essa energia. E o simples vem de imediato, né? Ou logo após, ou imediatamente antes você entrar na quadra. Então, a gente está falando, por exemplo, de uma combinação simples que as pessoas podem fazer em casa, ou você, não sei se você já testou isso, você vai pegar um pão bisnaguinho e colocar geleia, pão bisnaguinho e colocar mel. Então, assim, você tem uma resposta muito imediata em relação à carga glicêmica. Já vai facilitar, pelo menos, por uma resposta imediata e provavelmente não vai pesar tanto assim na digestão. Eu já testei suspiro, eu já testei rapadura. Então, assim, vai muito de como que a gente consegue organizar e a disponibilidade que você tem também. Sim. E o acesso para essas refeições, né? Então, você vê, principalmente, nesse momento, eu estou falando de carboidrato, né? E também a gente tem que dar atenção para a parte muscular. Então, eu posso pensar em aminoácidos, né? Posso pensar num complexo de aminoácidos, pode ser desde BCAA, quanto em pó ou em cápsula. Sempre em pó é mais fácil para manipular durante jogos e as competições, né? E existem outros compostos já com a cadeia maior de aminoácidos que a gente pode trabalhar, né? Isso pensando em antes e durante. E o pós-jogo também é importante, porque sempre no pós-jogo é o momento que inicia teu processo de recuperação. E hoje no mercado a gente tem alguns produtos chamados recovery, né? Que justamente para trabalhar a recuperação desses atletas, onde eu encontro frações desses carboidratos e fração de aminoácido também para já iniciar o processo de recuperação. Agora, Rafa, deixa eu te perguntar, eu tive um atleta, até a gente está falando da similaridade, né, das modalidades, então, sim, tênis, o pádel, o próprio que você falou, né, a natação, eu tinha um atleta de tênis de mesa, certa vez que ele falava que ele não tomava o café da manhã e entre os jogos ele ia tomando energético. E aí, assim, sem nada de proteína, nada de carbo, não, ele pegava o energético lá, o Red Bull, mandava para dentro, assim, conforme ia passando o dia a dia e tal. É recomendado dentro desse contexto específico? Se eu for pensar na distribuição de nutrientes especificamente, talvez não seja a melhor estratégia a adotar. Porque, às vezes, é por uma questão da dificuldade da pessoa em comer de manhã. Então, às vezes, o processo de digestão dessa pessoa pode ser mais lento. Então, ele adotou uma ideia mais prática. E, para ele, talvez tenha aguçado mais o paladar e tenha facilitado. O estímulo da cafeína não chega a ser um estímulo ruim, muitas vezes é um estímulo bom, desde que seja bem distribuído. Eu não posso chegar para você e falar que 5 latinhas de energético durante um treino ou durante uma partida possa ser uma coisa interessante, porque daí tem que ver a quantidade de cafeína baseada no peso desse atleta. Mas a gente tem outros mecanismos que são mais interessantes. Às vezes, bebida gaseificada durante competição pode ser um problema porque pode dar desconforto gástrico, distensão abdominal, e isso pode atrapalhar o desempenho do atleta, né? Às vezes a pessoa está tão acostumada em fazer isso e consegue jogar que não tem essa percepção de que se ele mudasse determinado detalhe nessa programação, nessa estratégia, ele poderia estar avançando algumas casas em relação à performance, entendeu? Então, às vezes, você está acostumado num ritmo, estou jogando, estou indo bem, tem jogo que eu ganho, tem jogo que eu perco, e vamos indo. Só que, às vezes, a gente tem mecanismos melhores e que a gente consegue utilizar de melhor qualidade também. É questão de testar. Outra coisa também, Rafa, que vem ao encontro que a gente comentou agora, pro atleta que desempenha uma determinada modalidade, é o treinamento de força, né? Porque, às vezes, o atleta tem muitos jogos, um trabalho de resistência de força, um trabalho de resistência específica, também vai influenciar. Porque, assim, às vezes o atleta está ficando desgastado e sente que é por causa da alimentação. Né? Primeiro pensamento, não estou nutrido. Só que, às vezes, a musculatura que já foi embora, a resistência específica que ela tinha para tal ação já foi embora. É verdade. Então, às vezes, subir um pouquinho, né, os níveis de força vai retardar essa fadiga muscular também, vai ajudar, vai de encontro com a alimentação. Eu acredito que se você mexer, de repente, nessa base de treinamento, por isso que eu acho que essa multidisciplinaridade ela é interessante quando a gente consegue alinhar bem os pilares, né? Então, a gente consegue ver da parte do mental desse atleta, o quanto que ele está preparado para encarar um treinamento que não seja só
o do paddle. Porque assim, a gente fala que o treino de força, o treino de resistência, de força, é o treino base para qualquer modalidade. Sim. Você está falando de tênis de mesa, eu já atendi atleta de tênis de mesa, as pessoas acham que é recreativo, mas não. É o ping-pong, Né? É o famoso ping-pong lá da escola. Exato. É um treino que você tem uma necessidade dinâmica de potência Movimentação o tempo muito inteiro. grande, né? E se você não treinar essa outra parte, você vai achar que só a parte técnica dá conta. E exato. não dá. E muitas vezes, assim, você está indo num caminho e aí vai querer achar um suplemento mágico, e não é. Você tem que criar uma boa base, que aí entra o treinamento. De força, E aí você principalmente. vai encaixar a questão da parte mental, a questão da parte alimentar, a suplementação, o sono. É tudo um conjunto em cadeia que vai ajudando nesse processo. Exatamente. Eu traria até a discussão para isso. Eu entendo, né, que a pergunta do Eduardo ela é relacionada a entre jogos no mesmo dia, né? No mesmo dia. Mas se a gente estende um pouquinho, né, Edu, e pega aí um final de semana, uma semana que você tenha de competição, o cara joga na quinta, joga na sexta, joga no sábado, joga Exato. no domingo, e eu quero destacar aqui isso que você acabou de falar, né, Rafa, a questão do sono. Né, porque às vezes é isso que vocês estão comentando, o quanto que ele já antecipadamente ele consegue colocar na rotina de treinamento dele, claro, competitiva, alguns hábitos, algumas situações que vão auxiliar ele, inclusive, no momento competitivo. É bem isso. Tem atleta que eu atendo que joga tênis, por exemplo, a consulta é às 18, ele sai dessa consulta, ele vai para o treino dele às 19h30, por ali. Se ele entra nessa mesma linha que você citou, de tomar o energético antes do treino, já tem um outro comprometimento, que é a possibilidade desse sono dele às já 11 horas, entendeu? Você até falou o cara tomar 4 energéticos Daí não recupera, na competição, não recupera ele vai nada. dormir no outro dia. Aí a gente tem que pensar no tempo de recuperação. Exato. Eu preciso chegar para o dia da competição com energia, mas eu preciso chegar recuperado. Então entra a questão de como que eu estou periodizando esse treino. Aí entra no assunto que a gente estava debatendo agora. Agora há pouco, é isso aí. Então, como que eu chego para a competição em relação à recuperação, se eu chego inteiro, e por que eu não chego inteiro? O que falta? Entendeu? Se o meu sono está sendo o suficiente, se eu consigo chegar com sono de qualidade no meu dia a dia, se eu não consigo, eu tenho que ver qual é A mesma coisa que me veio à cabeça agora, né, Rafa, é pensar aquele atleta que ele só quer pensar nesses aspectos no dia da competição. Ele se pensar na parte nutricional, física, comportamental só no dia da competição, daí não tem como ele ter performance. É isso mesmo. A gente que trabalha com desempenho, com atleta, a gente costuma falar assim, cara, o jogo é sábado, na cabeça dele. Para nós começou no domingo. Sim, acabou exatamente. o jogo anterior, já entendeu? Começou a Então, assim, recuperação e a competição, Eduardo, a sua competição, sei lá, ela é no sábado. Mas, cara, para você, ela já começou no mais tardar segunda-feira. O que você vai fazer durante a semana, seja na questão de descanso, na questão de treinamento específico, seja na questão da especificidade, do treinamento de força, na questão nutricional, o que você vai fazer nesses dias que antecedem vai determinar o teu desempenho. Sim. Pelo menos, né, nesse aspecto nutricional, de descanso, no aspecto físico, entende? No aspecto mental também, você está bem com a mente tranquila, recuperada do estresse que o treinamento causa, porque o treinamento diário causa um estresse psicológico também na gente, entende? E aí, só fazendo um adendo, tem um atleta de pádel que eu atendo, o Felipe, ele foi para a Argentina para aprimorar tecnicamente, mas e a Argentina é um dos... Não, lá parece que jogam mais ou menos. Dizem que eles são bons no negócio. Então, eles são referência. E ele se assustou com a diferença de treinamento físico. Não só técnico, mas físico. Se treina físico todos os dias. E com cargas que até então ele não treinava. Por quê? Porque às vezes aquele medo, aí depende da periodização desse atleta, aquele medo de fazer um trabalho de força... ficar mais lento. Que os movimentos vão ficar mais limitados, né? Mas aí é que a gente fala. Existe treinamento de força e existe treinamento de hipertrofia. Exato. A Zilma acabou de falar que a sensação de ficar mais pesado de pádel mas tem mudança mas de é assim, direção. por exemplo, Isso. eu vou dar o meu exemplo aqui agora. Eu pratico musculação, né? Agora, nesse momento. Cara, eu tô me aventurando no futevôlei. Eu me sinto mais pesado, menos ágil. Entende? Do que eu tava 1 ano atrás. Sim. Entende? Agora sim, eu falei, eu preciso focar, né, no meu potencial físico para a especificidade da modalidade. Então, para a especificidade da modalidade, não é o treino hipertrófico, a não ser que o atleta seja muito franzino. E aí precisa passar por esse treino de que ele seja hipertrofia. muito franzino e para a modalidade dele, ele precisa ganhar um pouquinho de massa.
Aí a gente vai direcionar para hipertrofia, mas não tendo essa necessidade, o treinamento de força bem elaborado não é para fazer com que o atleta perca mobilidade, agilidade, né, mudança, velocidade específica, alternância de movimento no mínimo de tempo possível. O trabalho de força não é para causar essa situação. E é aquilo, né? Assim, aí eu vou falar para o atleta que não necessariamente é Eduardo, tá? Mas você, atleta, que tem medo de fazer trabalho de força, é porque você está sendo mal orientado. Então, assim, eu não posso... O meu esporte é boxe. Eu não posso só treinar boxe. Não. Né? Eu tenho que ter um bom alongamento, eu tenho que ter um bom trabalho de força, eu tenho que ter mobilidade. Então, assim, quem é mal orientado tem medo de treinar. Exatamente. Esse é o grande problema. A gente fala assim, nas nossas conversas ali com outros profissionais da área de treinamento infantil, que só reclama de força que não tem. É verdade. Só não, isso. Eu ia falar onde chegou a conversa, né? Porque assim, a gente falando de estratégias nutricionais entre jogos no mesmo dia, e a gente parte para a periodização de novo, né? Do cara poder olhar e, claro, né, Edu, você de repente levar isso para o teu treinador, para as pessoas que acompanham você nessa periodização, porque aquilo que o cara vai fazer na competição é uma consequência do que ele vem fazendo ao longo do tempo, dia a dia, seja na parte nutricional, comportamental ou física, né? E outra coisa que a gente sempre repete, pelo menos eu repito, além do depende e do individualidade, o organismo responde à repetição, cara. É repetição. Ele se adapta. É só repetição que faz se aprimorar. Aí ele pode falar do saque, ele pode falar de qualquer movimento do pádel, é repetição. Sim. Né? Do boxe, do futebol, do jiu-jitsu, na musculação, no pilates, é tudo repetição, cara. Eu falo muito isso em consultório. Eu falo para que a pessoa entenda que eu preciso repetir um padrão, eu preciso repetir uma sequência, eu preciso aprimorar isso. E é sequência, é repetição. Que massa. Eduardo, quer complementar mais alguma coisa? Acho que era isso mesmo. Eu acho que realmente, isso que vocês falaram, a competição realmente ela começa antes. Isso eu vejo muito, assim. Um dia antes, eu durmo mal, cara, impressionante a mudança que eu tenho na eficiência na competição. Sim. Então, realmente, essa parte, a competição não é no dia da competição, é sempre antes. É isso aí. Acho que isso é o que realmente é muito importante mesmo. Não, show de bola. Edu, obrigado pela tua participação, tá? Obrigado por fazer parte da nossa mesa, nosso primeiro episódio aí do podcast. Olha aí que beleza. Tá? Obrigado aí, a gente vai conversando na sequência. Tá. Fechou? Valeu, Edu. Obrigado pela pergunta aí. Sucesso, cara. Edu, Sucesso. Valeu. Pessoal, finalizamos então nosso primeiro episódio aí desse podcast. Ajude a gente, né? Divulgue aí no WhatsApp aí do teu clube, né? No WhatsApp dos pais e mães de atletas aí do teu clube, os coordenadores, diretores. A ideia sempre é trazer temas diferentes, né? Pessoas diferentes, de modalidades diferentes, justamente para criar aqui um debate, criar estímulos, né? Situações para a gente poder estar conversando. Então, aguardem os próximos episódios. Grande abraço para todos. Até a próxima. Valeu. Um abraço. Valeu.